Por que pessoas não mudam? Por que algumas pessoas não mudam? Eu acho que antes da gente desenvolver uma linha de pensamento acerca dessa pergunta, eu acho legal a gente fazer uma outra pergunta. Por que eu tenho que mudar? Por que as pessoas precisam mudar? E é lógico que nós estamos falando aqui mudar para melhor. Mudar suas atitudes, mudar seus pensamentos, mudar a sua maneira de falar, seu comportamento, né? Mudar para melhor. Por que algumas pessoas não mudam? E, na sequência, por que eu tenho que mudar? Por que as pessoas têm necessidade de mudança? Veja só, eu acho que é legal a gente pontuar dois itens. Primeiro, algumas pessoas precisam mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar, suas atitudes, sua forma de falar, para viver bem, para viver de uma forma harmônica, para viver de uma forma pacífica. Tem algumas pessoas que por conta do contexto familiar, às vezes, por conta do que já passaram na vida, né, às vezes trazem alguns traumas, trazem algumas feridas e por conta disso, às vezes acaba expressando através do seu comportamento aquelas feridas e acabam não tendo um bom relacionamento com outras pessoas. Então o primeiro item que eu penso é interessante as pessoas mudarem, algumas pessoas, é lógico, para viverem bem, para viverem em paz, para viverem uma vida saudável, emocionalmente falando. Mudar seu modo de falar, mudar seu modo de pensar, mudar suas atitudes com o seu próximo. Agora, o segundo ponto que eu acho mais interessante e mais importante. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que teme Jesus, né? Conhece Jesus, entende que a Bíblia é a palavra de Deus, veja só, você vai também entender que, conforme diz a Bíblia, por um homem entrou o pecado no mundo. Né? A gente entende que por Adão entrou o pecado no mundo. Antes de Adão não havia pecado. Né? E com o pecado entrou a morte. Paulo diz em uma das suas cartas aos Romanos, né, capítulo 5, ele fala assim: por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E a morte e o pecado, eles passaram para todos os homens. Então veja só, antes do pecado, eu creio ali que no relacionamento que Adão tinha com Deus, ali no Jardim do Éden, o objetivo de Deus era que Adão vivesse eternamente. Não haveria morte. Mas como entrou o pecado trouxe a morte. E como por um homem entrou o pecado passou para toda a humanidade. Então eu e você, nós temos a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa por causa do primeiro homem. Do primeiro homem veio e passou para todos os homens, para toda a humanidade. Então temos uma natureza pecaminosa por causa do primeiro pecado. Mas veja só, Deus, a partir do momento que o homem pecou, Deus ele já tinha um plano estratégico para reconciliar esse homem. Deus tinha relacionamento com o homem diário, por conta do pecado, houve uma separação. Não é que Deus abandonou, mas separou, porque Deus não se mistura com o pecado. E ele deixou algumas regras, algumas leis, para que esse homem vivesse e se reconciliasse com ele, Deus. Mas o homem falhou, tropeçou, e aí Deus mandou Jesus. Jesus veio nessa terra, viveu sem pecado e nos deixou o exemplo, deixou o modelo de como viver uma vida sem pecado para termos relacionamento com Deus. Porque Deus é santo e não se mistura com o pecado. E veja só, e Jesus foi mais além. Ele tomou o pecado de toda a humanidade antes dele e todos que viriam após ele. Ele tomou todo o pecado sobre ele e ele morreu. Um homem
Jesus, sem pecado, morreu por causa do pecado da humanidade. Só que depois disso, depois de Jesus vir viver uma vida sem pecado e nos dar o exemplo, deixar um modelo, ser referência para nós de como viver sem pecado, a humanidade continuou a sua vida, os tempos passaram e os homens voltaram a pecar. E por conta dos homens voltarem a pecar, existe uma necessidade de que os homens mudem suas atitudes. É necessário que exista uma mudança. Por quê? Porque quando findar a nossa vida nessa terra, a gente entende que a gente vai para o céu. Mas veja só, o céu é o lugar da habitação de Deus. O céu é um lugar pleno, repleto, tem a plenitude da santidade de Deus. E o pecado não penetra naquele lugar, o pecado não entra naquele lugar de habitação de Deus. Então a vida nossa aqui nessa terra é uma escola, é um aprendizado, é uma luta contra o pecado. Por quê? Porque quando findar a vida nessa terra, nós temos o objetivo de ir para um novo nível, um novo ambiente, onde é a habitação de Deus, que nós chamamos de céu, que existe ali a santidade de Deus e o pecado não entra lá. Então eu luto contra o pecado aqui para que lá na frente eu possa adentrar um lugar onde não tem pecado e eu possa viver em um relacionamento com Deus. Para que isso aconteça aqui nessa escola, nessa passagem, eu preciso mudar algumas atitudes minhas, abandonar algumas atitudes que são atitudes ligadas ao pecado. É mais ou menos isso. Mas veja só, por que algumas pessoas não mudam? Em primeiro lugar, porque não querem. Algumas pessoas não querem mudar. Elas já se acostumaram com o seu estilo de vida, acostumaram a viver uma vida de pecado, uma vida de erro, de falhas, de vícios, e elas não querem. Elas acham que o estilo de vida que elas têm é o correto. Elas entendem que o pecado é relativo. Por exemplo, o que é pecado para ela, o que é pecado para mim, pode não ser para ela. Depende do ponto de vista, depende da visão de cada um. Entra no relativismo. Não, o que eu estou vivendo para você é errado, mas para mim é certo. E talvez o que para mim seja errado, para você para mim seja errado, para você seja certo. O que para você seja errado, para mim é certo. E entra nesse relativismo. Só que a Bíblia é um livro que contém verdades absolutas. A Bíblia não é um livro relativo, de verdades relativas. É um livro de verdades absolutas. E nessa Bíblia está escrito: a alma que pecar, a consequência é a morte. Então veja só, as pessoas não mudam, algumas pessoas não mudam porque elas não querem mudar. Elas querem continuar na sua vida de erro, de falha, de pecado. E nós não estamos aqui para julgar. Deus respeita a pessoa que decide viver dessa forma, que escolheu viver dessa forma. Só que Deus também deixa claro, adverte que ela terá consequências. Mas algumas, mesmo sabendo das consequências, não querem mudança. Outro motivo é que algumas pessoas, elas até querem mudar, mas alguns comportamentos que existem dentro delas são tão fortes que elas não conseguem abandoná-los. Alguns vícios, bebidas, drogas, mentira, pornografia, prostituição, promiscuidade, adultério, uma série de pecados, de erros aí, que são tão fortes dentro dela que ela não consegue mudar. Esses pecados que a gente chama de obras da carne são mais fortes que o desejo dela de mudança. E em terceiro, existem aquelas pessoas que são oscilantes, que elas já entenderam e que elas até deram um passo para a mudança. Mas quando vieram os obstáculos, vieram os problemas, elas não suportam e elas voltam para suas práticas antigas, para a sua vida antiga, para a sua vida de pecado, de erros, de mazelas e continuam as suas vidas da mesma forma que elas tinham antes. Elas são oscilantes.
Uma hora ela decide, não, agora eu vou mudar. Mas quando vem os problemas, ela volta para os erros. Depois passa um tempo, não, agora sim, agora eu mudo. Vem os problemas novamente, vem as dificuldades, os vendavais da vida, as tempestades e elas voltam para suas práticas. Veja só, existe uma necessidade de mudança para você viver bem, viver em paz, viver harmonicamente. E em segundo lugar, porque sem mudança nós não vamos adentrar ao ambiente de santidade de Deus. Algumas pessoas não mudam porque elas não querem, elas entendem que estão vivendo corretamente e não querem mudança. Outras querem, mas não conseguem. As suas fraquezas são mais fortes do que o desejo de mudança. E algumas são oscilantes, até tentam, mas volta e meia caem, voltam para os seus pecados, voltam para as suas falhas e possuem uma vida oscilante. Talvez você conheça pessoas que até tentaram mudar, mas voltaram. Às vezes você já tentou ajudar pessoas, tentou aconselhar pessoas, tentou auxiliar pessoas. Talvez pessoas da sua família, talvez seu cônjuge, filhos e assim por diante. E você gastou tempo ali com elas, mas daqui a pouco elas voltaram para as suas práticas. Tem um texto no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 15, que diz: aquilo que é torto não pode ser endireitado. E ali o texto é interessante, porque ali nós não estamos falando, não estamos aqui colocando em jogo a soberania e o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar todas as coisas. Mas se a pessoa não quer, Deus não vai interferir, porque Deus respeita o livre-arbítrio, as decisões, as escolhas de cada um. Então tem pessoas que não vão mudar porque elas não querem. E nós vamos ter que nos acostumar com isso. Nós vamos tentar ajudá-las. Mas se elas não quiserem, não há muito o que fazer. Agora a pergunta que eu quero deixar para você refletir. Você tem alguma área da sua vida que você precisa de mudança? Segunda pergunta, você quer mudança para a sua vida? Terceira, você já tentou mudar alguma área da sua vida que você entendeu que precisava de mudança e na metade do caminho você desistiu, você fraquejou e voltou para suas falhas? Veja só, você que quer mudança, você que quer mudar o seu estilo de vida, mudar o seu comportamento, porque você entende que isso está sendo prejudicial para você, porque você entende que isso não está trazendo paz nos seus relacionamentos e muito mais, porque você entende também que esses pecados não vão te dar permissão para você adentrar ao céu, você não vai ser aprovado para adentrar ao ambiente de santidade de Deus. Eu quero te dar um conselho, algumas mudanças na sua vida, você que já decidiu e você quer, você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de ajuda. E Deus, Ele está pronto para te ajudar. Se você entende que você precisa de mudança e você quer mudança, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, Ele vai te ajudar. Ele vai permitir que o Espírito Santo te capacite, te fortaleça para que você tenha uma mudança na sua vida, para que você viva bem, para que você viva em paz, para que você viva uma vida harmônica, para que você tenha bons relacionamentos com as pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua escola. Jesus pode te ajudar. Se você quer e você decidir essa mudança na sua vida, você entende que você precisa disso, Jesus está pronto para te ajudar. E às vezes Ele vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar, pessoas para te auxiliar, pessoas para pegar na sua mão e te conduzir para um local de mudança. Mudança é um processo, não é de uma hora para outra, é um processo. Seja persistente, seja resiliente, persevere, que eu tenho certeza que você vai usufruir dos benefícios dessas mudanças na sua vida. Peça ajuda para Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a alcançar mudança na sua vida. Mas lembre-se, tem pessoas que não querem mudar e nós temos que respeitar. Não vão mudar e nós temos que respeitar. Deus abençoe. Um abraço e até a próxima.